Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Gomes, sou professor de História da Arte no Instituto de Artes da URGS. Estou aqui como convidado da BR de Turismo para acompanhá-los nessa viagem. E o que eu vou fazer hoje é apresentar para vocês algumas das etapas dessa viagem. Vamos começar desse primeiro roteiro que diz respeito exatamente ao norte da França, que é a primeira etapa da nossa viagem. Eu vou compartilhar o PowerPoint, que tem algumas imagens e dos locais que nós vamos visitar. E vamos ver aqui. Bom, vou tentar ampliar um pouco a minha imagem aqui para vocês terem uma. Sempre é um pouco complicado. Aqui está. Bom, o roteiro foi organizado, como eu disse, em três etapas. Essas três etapas têm títulos ou subtítulos, né, que, na verdade, vai tentar concentrar as informações do que nós vamos ver. O roteiro 1 fala do respeito do medievo ao Art Deco na França, um período de 6 séculos de arte e arquitetura. É exatamente o que nós vamos visitar. Nós vamos visitar desde construções, prédios da Idade Média, até estabelecimentos contemporâneos, modernos, que estão distribuídos nessa grande região do norte da França. A primeira imagem aqui é do mapa. O mapa está aqui exatamente para localizar visualmente o espaço de visita nosso. Nós saímos de Paris, chegamos em Paris e vamos para Amiens, que é a nossa primeira etapa. E de Amiens nós vamos para Lille, que é exatamente no extremo norte da França, quase na fronteira com a Bélgica. Lille nós vamos ficar estabelecidos, que será a nossa base, e dali nós vamos visitar uma série de cidades, Villeneuve-d'Ascq, Roubaix e outras, Arras e outras cidades aqui dessa região. Então, é um roteiro bastante rico, bastante intenso, né, que vai de 4 a 7 de setembro e que tem muitas coisas para serem vistas e visitadas. O primeiro roteiro, que é exatamente dessa região, é uma região de características bastante contrastantes. Até o século XVIII era dividida em várias províncias, sendo as principais a Picardia, que tem a cidade de Amiens, Saint-Quentin, Calais, Flandre, Lille-Dunkerque, Artois, a cidade de Arras, Lens e Béthune. Essas diferenças geográficas e culturais econômicas são encontradas ainda hoje na delimitação histórica e vários nomes ainda são utilizados, né? Essa estrutura geográfica política foi criada exatamente na Revolução Francesa e consolidada já no século XX e XXI, né? De qualquer maneira, é uma região com características muito particulares que, na origem, eram regiões que não tinham essa divisão rigorosa de países. Então, essa região toda se expandia, exatamente a chamada região de Flandres, que avançava do norte da França, por toda a Bélgica, e avançava até quase a região do hoje chamados Países Baixos ou Holanda, né? Essa, desculpe, essa região, nós vamos começar a nossa visita, como eu disse, quando a gente sair de Paris, nós vamos direto para Amiens, e em Amiens nós vamos visitar a Catedral de Notre-Dame de Amiens. A catedral é uma catedral gótica, começou a ser construída em 1220, ou seja, em pleno no período já final da Idade Média, já quase início do Renascimento. Ela foi inspirada nas catedrais de Chartres e de Paris, né? É uma das maiores catedrais góticas da França. O seu grande volume anterior é aproximadamente 200 mil metros cúbicos, ou seja, algo gigantesco. As crônicas vão dizer que a catedral foi construída em 1266, mas na verdade as catedrais se estendiam durante longos períodos, então ela vai efetivamente ser concluída em 1288, né? A indústria têxtil, isso é um aspecto importante desse nosso roteiro nessa região, que é exatamente a questão econômica da indústria têxtil, que vai pontuar boa parte dos locais e das relações que nós vamos estabelecer nessa região. Era a componente mais dinâmica da economia medieval, especialmente no norte da França, a região que nós estamos visitando. E, naturalmente, os comerciantes dessa região queriam demonstrar sua riqueza e seu poder. Então, as catedrais são construídas exatamente como marcos, não só arquitetônicos, mas verdadeiramente civilizatórios dessas populações. Ou seja, toda cidade teria que ter sua catedral, ou sua grande catedral de preferência. Essa catedral era uma espécie de referência consolidada para que as pessoas dissessem, em Amiens tem uma catedral, em Chartres tem uma catedral e assim por diante. As catedrais não são apenas monumentos religiosos, mas também são marcos identitários dessas cidades. Essas catedrais demonstram exatamente a riqueza e a potência local, porque elas eram financiadas com dinheiro dos contribuintes, das pessoas, evidentemente, né? E é interessante que essas catedrais vão, ao longo da sua construção, incorporando uma quantidade muito grande de obras de arte e decoração durante esse período todo. Então, essas catedrais são recheadas
de pinturas, de esculturas, de objetos de metais preciosos, de mobiliário e assim por diante, o que transforma essas catedrais em verdadeiros museus, né? A nave central e o altar tem muitos vitrais. Esses vitrais, como vocês veem aqui na fachada da catedral, essa rosácea bem ao centro aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Esses vitrais é uma das características da arquitetura gótica, exatamente o fato de que são catedrais abertas para o exterior, são catedrais luminosas, são igrejas muito iluminadas, exatamente diferente da arquitetura anterior, que era a arquitetura românica, que era fechada, que era pesada, que tinha uma característica mais de fortaleza. Essas catedrais, pela estabilidade política das regiões, vão então permitir serem abertas, luminosas, ventiladas e assim por diante, né? Esses vitrais, apesar de todas as guerras, sobreviveram intactos, né? Então a gente vai ter a oportunidade de vê-los na catedral. É interessante que essas catedrais também, como centro de peregrinação, elas se pautavam exatamente pelas suas coleções de relíquias religiosas, ou seja, despojos físicos de santos e figuras importantes da religiosidade cristã, e essa catedral abriga, então, a cabeça de São João Batista, que foi adquirida como resultado da Quarta Cruzada. Então, são aspectos interessantes e curiosos, não sei se nós vamos ver a cabeça de São João Batista, né? Mas, de qualquer maneira, fica a referência, uma das referências da catedral, um dos marcos exatamente dessa catedral, né? A, a segunda etapa é a visita já próximo de Lille, da cidade de... na verdade, é quase um bairro de Lille, que chama Roubaix, ou, na verdade, Coire, né? E lá nós vamos visitar a Vila Cavois. Vila Cavois é esse belíssimo prédio Art Déco, uma residência luxuosa, construída no centro de um grande parque, e essa residência é um marco arquitetônico importantíssimo da arquitetura Art Déco, a modernista na França, na Europa e, consequentemente, no mundo inteiro, né? Essa residência foi construída nesse pequeno município de Coire, foi construída em 1929 e 32 por um grande empresário da indústria têxtil e sua família, chamado Paul Cavois. O projeto do Robert Mallet Stevens, que é um dos grandes arquitetos modernistas, né, impressiona exatamente pela modernidade tecnológica, ou seja, uma construção que incorporava todos os itens de conforto que a tecnologia permitia naquele momento. Aquecimento central, estufa para secagem de roupa, iluminação indireta, elevadores, sonorização, relógio elétrico embutido, telefonia em todos os cômodos e assim por diante. Além disso, como se não bastasse, o Mallet Stevens também imaginou todo o mobiliário e toda a decoração da casa, ou seja, cada cômodo foi planejado, mobiliado e adaptado para oferecer o máximo possível de conforto para os 9 membros da família e também para os empregados da casa. Aqui a gente tem uma imagem de um dos salões da casa. Uma das características da arquitetura da coisa é exatamente essa limpeza, essa eliminação de qualquer tipo de decoração parietal supérflua, ou seja, todos os materiais entram ali exatamente com a sua qualidade estética e também com a sua funcionalidade, né? O Mallet Stevens, que é o arquiteto que fez a casa, né? Ele como eu disse, um dos principais arquitetos, e a casa tem uma história bastante complexa, ou seja, ela foi ocupada pela família a partir do momento que ficou pronta, até o período da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra. No período da Segunda Grande Guerra, a família se retira da casa e vai para a Normandia, e a vila, então, é ocupada por tropas alemãs que transformam a casa num quartel. Em 1947, a família retorna para casa após a guerra e vão viver na casa até a década de 80. Em 1985, a viúva, Lucie Cavois, ah, ah, falece, evidentemente, e os filhos vão vender todo o mobiliário, ou seja, todos os recheios da casa em um leilão. Em 87, a casa é vendida, finalmente, a uma imobiliária. A imobiliária pretendia demolir a casa e dividir o terreno em vários lotes. A vila, então, é abandonada, rapidamente saqueada e ocupada por poceiros. Há um movimento da comunidade em oposição a essa demolição e também ao loteamento do terreno, mas a casa é realmente abandonada porque ninguém assume a responsabilidade. Em 1990, por influência desse grupo de pessoas que estavam interessadas na preservação, a propriedade e os terrenos do entorno é importante. A casa está no centro do terreno e, evidentemente, o conjunto inteiro é um grande projeto arquitetônico, né, e urbanístico. Esses terrenos são classificados como monumento histórico por um decreto do Conselho de Estado. Esse mesmo Conselho de Estado vai encaminhar em 2001 para o Estado francês, e o Estado francês vai adquirir, então, a casa e vai dar início aos projetos para restaurar tanto o interior quanto o exterior da casa. Mas só em 2008 é que o Ministério da Cultura vai efetivamente confiar a Vila Cavois ao Centro de Monumentos Nacionais,
com o objetivo efetivo, agora sim, de restaurá-la e abri-la ao público como monumento nacional. São feitos restauros nos espaços interiores e decoração, pisos, revestimentos, pinturas e uma tentativa de recuperação do mobiliário, de forma a recriar da melhor maneira possível a condição do edifício exatamente como ele era em 1930. Uma sala do andar superior, entretanto, foi deixada sem reforma, exatamente para mostrar a extensão dos danos causados por esse longo abandono de muitos anos que a casa sofreu. E, finalmente, em 2015, a casa é aberta ao público no dia 13 de julho. Então, a casa hoje é um dos monumentos arquitetônicos mais importantes da França e a gente vai conseguir ter a possibilidade de imergir literalmente, né, dentro de um contexto completamente diferenciado, que é de uma residência Art Deco da década de 30, com todo o seu aparato, com toda a sua riqueza, com toda a sua qualidade, que é uma das características exatamente do Art Deco. Bom, a etapa seguinte da nossa viagem é a pequena cidade de Lille, que é próxima de Roubaix, desculpa, próximo de Lille, né? E nessa cidade nós vamos construir a La Piscine. A piscina é exatamente essa imagem que vocês estão vendo aqui, é uma grande piscina transformada em museu. A história é uma história muito bonita, uma história que diz respeito à história da própria cidade, né? A imagem que a gente tem aqui da piscina é uma imagem que dá exatamente a dimensão da riqueza das coleções e da beleza da arquitetura do local naquele período. A piscina, que é chamada de Museu de Arte e de Indústria, essa ideia desse museu remonta a 1835. É interessante que muitos dos museus que a gente está vendo aqui são todos eles originários do final do século XVIII e início do século XIX, exatamente o período pós-Revolução Francesa, que há um grande crescimento da consciência patrimonial na França. Em 1861, o museu é ampliado com a anexação de uma coleção de belas artes que a cidade já possuía e também um fundo de têxteis. A cidade é caracterizada por uma produção de têxteis. Então, a gente já viu a Vila Cavour, que tem referência com isso. Nós vimos que Amiens é uma cidade que constrói uma catedral exatamente por iniciativa dos artesãos, dos produtores de têxteis, de tecidos, né? E aqui também. Essa grande coleção de têxteis é exatamente o documento, o registro da materialidade da produção dessa cidade. E a partir de 1900, as coleções se desenvolvem com a separação de fronteiras entre belas artes e artes decorativas, que é uma questão bem da história da arte, exatamente quando se separa artes maiores e artes menores. Então, isso aqui é abolido, exatamente porque a ideia que vem o Art Nouveau e vem o Art Deco sejam movimentos que incorporam exatamente a ideia da arte vinculada ao artesanato e uma coisa não se separa da outra. Essa coleção vai ser incorporada, vai ter incorporada a ela também as coleções de arte moderna, que já estavam sendo colecionadas, e uma coleção de cerâmica de Sèvres, né? Nos anos 1920, o museu é instalado, finalmente, no prédio da prefeitura, e por várias razões, que não vem aqui ao caso, mas que são interessantes de verem na história do próprio museu, tem um site. Nos anos 70, o museu fecha as portas e a coleção é depositada em um espaço público, sem acesso ao público. Essa coleção fica dispersada e só em 2001, dentro de um grande projeto nacional da França de revitalização de museus, é que o museu é reaberto, agora sim, no prédio chamado A Piscina. A piscina era uma piscina pública, e aqui vocês têm imagens da população utilizando essa piscina na década de 30, né? Essa piscina foi desativada em determinado momento e também seria demolida, mas aí também há um movimento da comunidade em prol da manutenção da piscina, porque tem um lado afetivo dessas questões todas, né? E essa piscina, então, que é uma construção Art Deco, vai acomodar essa grande coleção, que é, na verdade, vai se constituir um verdadeiro monumento à memória da cidade. Suas coleções de arte, de têxteis, que diz respeito à própria produção de riqueza da cidade, a indústria, sua coleção de obras de arte e o prédio que é ligado afetivamente à memória das pessoas da cidade. Então, o prédio sofre uma grande reforma. A piscina é restaurada, não é reformada, é restaurada, então é trabalhado exatamente no sentido de acomodar as coleções. Refuncionaliza o prédio com outra atividade, que não mais ser uma piscina, mas ser um museu de arte dentro de uma piscina, que é uma ideia muito bonita e é um museu muito, muito, muito bonito, né? Bom, o museu tem uma coleção muito extensa, muito ampla, uma coleção que está deliberadamente organizada em setores de pintura, de escultura e de design. Nós temos aqui 3 exemplos dessas coleções, o trabalho do Anca, o trabalho da Camille Claudel e uma poltrona do Charles Eames, né? E aqui a gente tem também outras coleções, como a coleção de têxteis, a coleção de cerâmica e a coleção de artes gráficas. É interessante porque essas coleções são constituídas a partir realmente de uma
relação da cidade com os seus públicos, com os seus colecionadores e com a sua própria história, né? Então, a coleção de arte e texto diz respeito exatamente à manufatura que se desenvolveu na cidade e permitiu que a cidade se tornasse uma referência dentro da França, dentro do país, e cria também uma identidade muito forte, né? No dia seguinte, no segundo dia, nós vamos visitar o LAM, Lille Métropole Musée d'Art Moderne, d'Art Contemporaine e d'Art Brut, que é em Villeneuve-d'Ascq, que é também uma cidade, ou um bairro, na verdade, a Grande Lille é uma cidade com várias pequenas cidades no entorno, todas elas interligadas, então seria mais ou menos como as nossas grandes capitais, com os bairros mais afastados, que são, na verdade, continuidade da cidade, muda só o setor administrativo. Aqui vocês têm uma imagem externa do museu, já com os prédios construídos mais contemporaneamente, para ampliação da coleção. Essa coleção, esse museu é um museu com características muito particulares, ele é o único museu da Europa que tem efetivamente coleções sistemáticas de arte do século XIX, do século XX, e também é um museu constituído basicamente por doações da comunidade urbana de Lille, né? Foi concebido nos anos 70, inicialmente dentro daquela política de aparelhamento das cidades, todas as cidades deveriam ter museus, que o museu diz respeito à memória e à própria história de cada uma da cidade. O museu é inaugurado finalmente em 83 para apresentar duas grandes coleções, a do Roger Dutilleux e do seu sobrinho Jean Mazurel. Essas coleções foram doadas em 79. O museu recebe várias outras doações, como da Biblioteca de Dominique Bourgeois, em 94, e vai receber uma coleção de arte brute, a mais importante da França, em 1999. De 2006 a 2010, o museu é ampliado, né, e renovado a fim de apresentar essas coleções aos públicos. Então, são coleções imensas, coleções extremamente importantes. Essa coleção de arte bruto, que é a arte dos alienados mentais, a arte das pessoas com problemas mentais, que nós temos coleções importantes no Brasil, como a coleção da Nise da Silveira, a coleção do Bispo do Rosário, a coleção do Hospital Psiquiátrico São Pedro aqui em Porto Alegre. Essas coleções diz respeito a uma outra produção artística que está fora dos cânones, dos padrões da arte dita erudita, da arte tradicional, e também não são arte popular, são outros tipos de manifestações. Então, são coleções extremamente importantes. A coleção do LAM Lille, né? É uma coleção imensa que tem 4.500 desenhos, um milheiro de esculturas, 500 pinturas, 20 instalações de arte contemporânea por aí. Tem obras importantíssimas do Pablo Picasso, que são 9 ou 10 obras do Pablo Picasso, Jorge Braque, Fernando Léger, Modigliani, Paul Klee, Juan Miró, Alexander Calder, e também essa importante coleção de arte brute na França. Ele também é um museu aberto com um parque de 2 hectares. Além desse parque, que é um parque de esculturas, que eu vou mostrar uma imagem na sequência, também tem uma grande biblioteca de 40.000 volumes, tem ateliês pedagógicos, auditório, restaurante, livraria. Ou seja, é um verdadeiro centro cultural numa região que era muito rica, ficou empobrecida, uma região de base de exploração de minério, de carvão, depois fica empobrecida e depois é um processo de reativação dessa cidade dentro desse grande projeto que é o projeto cultural de museus e instituições culturais dentro da França, né? Aqui está exatamente a imagem do Parque de Esculturas, com uma escultura, um estábile do Alexander Calder, dentro do parque, então é uma coleção imensa e realmente assim, são esculturas gigantescas que realmente só ficam bem em espaços ao ar livre, né? No terceiro dia, nós vamos a uma outra cidade próxima, aqui não fora da região da metropolitana de Lille, que é a cidade de Lens. Lens vai ter o Louvre Lens. O Louvre Lens é um projeto nacional da França, do Sistema Nacional de Museus da França, de diversificar os espaços de exposição e acessibilizar essas imensas coleções do Museu do Louvre, também do Museu Georges Pompidou, para outras cidades. Então, os museus começam a criar filiais, literalmente são filiais. Esse Louvre vai ser criado, esse Louvre vai ser criado exatamente na região na região mineira também, que era uma região de exploração de minério, na região próxima de Calais. Isso aqui é exatamente a imagem exterior do prédio, é um prédio imenso, gigantesco, né? E a principal sala de exposição desse museu é a Galeria do Tempo, que o nome diz respeito exatamente ao tipo de exposição que é feita. Essa Galeria do Tempo é uma sala com 3.000 metros quadrados, aproximadamente 100 metros por 30 metros de largura, onde são apresentadas obras-primas da coleção do Louvre, também de museus convidados. Nesse espaço de 3.000 metros quadrados é proposto um roteiro, um percurso inédito da história da arte, desde a invenção da escritura até a arte da nossa época, da Revolução Industrial da metade do século XIX. É uma estrutura, ao mesmo tempo, cronológica, multidisciplinar, que permite que o espectador,
uma simples girada de corpo, veja ou estabeleça diálogos entre épocas, técnicas e civilizações inteiramente diferentes. Então é um museu, de uma certa maneira, enciclopédico, ele é um museu enciclopédico, é uma exposição enciclopédica, mas é uma exposição, uma mini exposição enciclopédica, ou seja, num espaço reduzido, permite que as pessoas façam uma viagem de mais de 4.000 anos pela história da arte da humanidade, né? Eu botei aqui alguns exemplos desse périplo. Aqui seriam duas pontas da exposição em termos cronológicos. A primeira, que é uma escultura do Egito Antigo, que é o mordomo Kek, que é de 2.500 a 2.350 a.C., e tem uma escultura que não foi datada, mas ela foi esculpida entre 1850 e 1935 por uma tribo africana. Os dois são duas esculturas do continente africano, né? E essas esculturas faz exatamente permite exatamente a gente faça uma viagem entre civilizações tão distanciadas no tempo, mas colocadas dentro do mesmo espaço, né? Isso é apenas um exemplo da estrutura cronológica. A gente tem outras possibilidades de visita. Aqui são visitas que são feitas a partir. Aqui a proposta é exatamente mostrar um pouco desse périplo, desde o vaso grego, que é um vaso utilitário, um vaso utilizado no dia a dia, um grande fragmento de mosaico de decoração de uma fonte, e um prato da região de Samarcanda, no Uzbequistão, que é na Ásia, Ásia Ocidental, né? Esse prato é um prato belíssimo, é um prato que tem essa decoração. Na verdade, essa decoração é uma escrita, caligrafia. A questão da excelência da caligrafia árabe, né? que no impedimento de trabalhar com imagens, eles desenvolveram essa caligrafia extremamente visual, extremamente bela. O que está escrito ali é exatamente a frase que está ali embaixo, né? Eu vou traduzir, fazer uma versão em português que diz exatamente o seguinte: a magnanimidade está no início tem um gosto amargo, mas finalmente é mais doce do que o mel. Boa saúde. Então é um prato auspiciando sorte, felicidade para quem recebeu o prato, né? Bom, aqui também os objetos anteriores eram objetos utilitários ou decorativos. Aqui são pinturas de cavalete, né? São dois momentos da pintura de cavalete na mesma época do período barroco. A primeira é uma pintura do Bartolomeu Esteban Murilo, né? Que é o jovem mendigo, que é tipo volta de 1650, e do lado pequenininho ali a rendeira do Vermeer, 1669, 1670, que é uma obra que nunca saiu do Louvre, a não ser em ocasiões especiais. No caso, ela estava participando da retrospectiva do Vermeer, que encerrou há menos de um mês atrás na cidade de Amsterdã, e antes de voltar para Paris, ela vai passar uma temporada exatamente no Louvre de Lens, né? Eu coloquei as imagens com tamanhos diferentes exatamente para vocês terem uma dimensão, uma percepção da dimensão real das coisas. A tela do Murilo é uma tela grande, a do Vermeer está aqui numa escala ainda maior do que ela é na realidade. Ela tem pouco mais de 20 centímetros de tamanho, mais ou menos. Então a gente sempre que olha o slide, a gente imagina que tudo é do mesmo tamanho, mas não é. São relações bem diferentes de tamanho, e aqui eu coloquei só para fazer uma espécie de brincadeira visual com vocês e propor para vocês esse jogo de tamanhos que é completamente diferente, certo? No terceiro dia, nós vamos a Arras, uma outra cidade dessa mesma região. Lá nós vamos visitar a abadia de Saint-Vaast, que é uma abadia do século XVII, pelo menos na sua configuração atual. Ela é também do período medieval, ou seja, ela foi fundada em 667, né? Então seria o prédio mais antigo que nós visitaríamos. Ela vai incendiar em 783, vai ser reconstruída, e tinha uma grande importância exatamente nessa região chamados Países Baixos, a região de Flandres, o Flamengo, exatamente. Essa abadia da Revolução Francesa ela é parcialmente destruída, depois ela é vendida exatamente para a cidade, exatamente com o processo de laicização do Estado francês. Uma parte vai ser usada como museu e arquivo, e o restante vai ser a residência do bispo. A igreja da abadia, que havia sido profanada, que é aquela que vocês veem no alto da imagem lá, né? Ela vai ser reconstruída e consagrada em 1863, e hoje em dia ela é a Catedral de Amiens, substituindo a antiga catedral que também foi destruída durante a Revolução Francesa. Os edifícios da abadia agora abrigam também o Museu de Belas Artes de Arras. Então, são edifícios que desfuncionalizaram em algum momento e foram refuncionalizados com outras atividades, né? Ou seja, mantém exatamente os estabelecimentos físicos, mas dá uma outra vida, uma outra função, uma outra atividade, e mantém viva a memória arquitetônica e patrimonial da cidade, certo? No quarto dia, a gente vai ficar em Lille. Em Lille, nós vamos fazer duas visitas ao bairro Vieux-Lille e o Palácio de Belas Artes de Lille. Essa aqui é uma imagem do Palácio de Belas Artes de Lille, que fica exatamente
nesse bairro, né? E esse bairro, Via Lille, é o centro histórico da cidade. É o bairro mais histórico, tem uma arquitetura muito importante do estilo flamengo, tem vários marcos históricos. A área é localizada no norte do centro da cidade remonta a séculos anteriores. A atmosfera da cidade velha é muito rica de arquiteturas dos séculos XVI e XVII. Tem atrações como a Catedral de Notre-Dame de la Treille, o Hospice Cotesse Museu, o local de nascimento de Charles de Gaulle, a Grand Place, a Vieille Bourse, que é a antiga Bolsa de Valores, e assim por diante. É um bairro que permite aos visitantes uma imersão no tempo passado, exatamente aquela característica das cidades que preservam as suas arquiteturas o mais íntegra possível, que permite que os visitantes mudem de tempo sem mudar de local, né? Então, que a gente tem uma imagem aqui da cidade, com todas as suas construções do períodos remotos, né? Hoje em dia totalmente refuncionalizadas e ativadas com grande comércio e prestação de serviço, o que dá uma dinâmica e uma vida extremamente importante para essas regiões. É um bairro extremamente interessante, que permite realmente essa imersão no passado. Dentro desse bairro, a gente vai visitar o Palácio de Belas Artes de Lille, que é um museu de arte e antiguidade. É um dos maiores museus da França. A França tem uma característica importante, que é de ter grandes museus provinciais, né? O professor Jorge Colli de São Paulo diz que a França tem maravilhosos museus de província. Esses museus de província guardam tesouros absolutamente fabulosos, né? Esse museu, que é o maior museu de arte fora de Paris, ele é um dos maiores museus de arte da França, junto com o Museu de Rouen, o Museu de Lyon, o Museu de Estrasburgo e alguns outros, né? Ele foi criado em 1792, ou seja, alguns pouquíssimos anos, 3 anos após a Revolução Francesa, e o fundo inicial, ou seja, a base da sua coleção, é exatamente as obras confiscadas dos nobres que fugiram, ou chamado imigré, os emigrados que saíram da França e foram para outros países durante o período mais radical da Revolução Francesa e abandonaram suas residências com tudo que tinha dentro, e das instituições religiosas que passaram por aquele processo de desapropriação devido à laicização do Estado, né? Essas coleções vai contar com obras de Rubens, Andique, Jortans. Uma característica importante é a imensa coleção de obras da região do norte da Europa, exatamente porque era uma região unificada, havia um livre trânsito, na verdade não havia uma divisão em países, como tem hoje em dia. Então, na verdade, aquilo ali era uma grande região chamada Flandres e assim por diante, né? Essa coleção hoje em dia tem mais de 70 mil obras, né? Entre pinturas e esculturas, tem uma coleção importantíssima de desenhos, 6.500 folhas, é como a gente chama as coleções de desenho, além de cerâmicas, gravuras, numismática e assim por diante, né? Eu vou dar alguns exemplos dessa coleção, de obras de referência que estão nessa coleção. Uma delas a obra do Eugène Delacroix, A Medusa Furiosa, que é uma das obras-primas do pintor romântico francês, exatamente dentro dessa questão da literatura, da importância da literatura como tema da pintura do período, né? Depois a gente tem uma obra que é posterior, e também é posterior do ponto de vista estilístico, que é a grande obra O Parlamento de Londres, com o Céu Tempestuoso, do Claude Monet, dentro da questão da pintura impressionista, dessa pintura óptica, dessa pintura que respeita exatamente os princípios da percepção visual. E depois também tem ali uma escultura do Rodin no final do século XIX. Ou seja, três grandes nomes da arte ocidental, três grandes nomes da arte francesa. Alguns exemplos, eu não falei aqui das coleções de arte de pintura acadêmica francesa, que é extremamente importante. Nós tivemos a oportunidade, vou mostrar para vocês. A coleção de pinturas realistas também, que é extremamente importante. Eu estou falando aqui de alguns momentos culminantes, mas tem vários outros momentos importantes também nessa imensa coleção, certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês. A ideia era exatamente possibilitar para vocês uma viagem o mais rica possível, o mais subsidiada possível dentro desse processo. Eu já disponibilizei várias referências textuais, vídeos, livros que vocês podem ler para poder fazer umas leituras paralelas, ou ver vídeos paralelos, ou ver coisas sobre esses lugares que nós vamos visitar. Sobre a Vila Cavour, por exemplo, tem vídeos falando exatamente do processo de restauro. Então, é toda uma viagem. As viagens, são passeios, né? Evidentemente, ninguém vai fazer um curso ao longo de 16 dias, mas um pouco de informação ou um pouco de sistematização da informação ajuda a usufruir e aproveitar melhor, certo? Eu permaneço à disposição, eu farei a gravação do próximo vídeo, em seguida vocês vão ter, então, a terceira etapa da nossa viagem, que diz respeito exatamente, a segunda já está disponível, a terceira etapa que é exatamente a viagem à Holanda, certo? Obrigado, até a próxima.